achavam que a gente era louco, né? Ou seja, conseguir a Paulista aberta para as pessoas sem nenhum carro, todo mundo falava, não, isso é impossível, nenhum prefeito vai fazer isso. E inclusive a prefeitura no começo achava que não podia. Há um ano a gente não diria de maneira alguma que a Paulista aberta estaria consolidada por pelo menos 6 meses, sabe? Com certeza, a gente tem que ocupar as ruas. Isso é perfeito, isso é lindo. Não só a gente, a Moradia do Som, como todas as outras bandas que vêm aqui de domingo, favorecendo o artista e favorecendo o público. A galera pode vir com a família, andar de skate, andar de bike, ver um som, comprar uma arte dos artistas de rua, a galera aqui vendendo brigadeiro. É interessante, é muito bom, é bom para a população. E em 2013, quando teve as chamadas Jornadas de Junho, né, que foram os protestos, era possível notar que muitas pessoas, depois que os protestos acabavam, elas ficavam na Paulista meio que para socializar. Isso era uma maneira de elas mostrarem que, na verdade, elas também estavam reclamando do espaço público, mesmo que não fosse exatamente esse o objetivo dos protestos, né? Para a cidade de São Paulo ganhar a Paulista aberta, foi fundamental o engajamento de pessoas comuns, cidadãos como você e eu, que queriam uma cidade melhor, com mais opções de lazer e convivência. A inspiração da Letícia Sabino veio da Avenida Reforma do México, que é aberta aos pedestres todos os domingos desde 2010. A Letícia, ela que percebeu nessa movimentação que sim havia uma demanda reprimida do paulistano por espaços, novas opções de ocupação do espaço público, e que a Paulista é o lugar que o paulistano tem vontade de ocupar, primeiramente, por ela ser muito emblemática, por ela ter muitas opções de lazer, já ser um local de encontro da cidade. A partir daí começou a se desenvolver a ideia de fazer a mobilização pela abertura da Paulista para as pessoas aos domingos. Já tinha morado fora no México, que foi todo lugar que me impactou, e que eles já tinham a Avenida Reforma, que é uma das que eu sempre uso de inspiração, que fecha todos os domingos, que é uma avenida tipo gigantesca, ela tem 14 quilômetros de avenida, e ela liga meio que quase todos os bairros do México até o centro. Ela criou o Sampapé, que promove vivenciar a cidade a pé. Esse movimento foi um dos principais articuladores para viabilizar a Paulista aberta. Foi quando a Letícia ganhou o apoio da ONG Minha Sampa, impulsionando ainda mais a mobilização de pessoas para lutarem pela Paulista aberta. O projeto da Paulista Aberta, que a gente começou aqui com a Minha Sampa e com o Sampapé, né? O Sampapé foi o coletivo que fez a proposta. E eles têm no objetivo deles, enquanto coletivo, promover a questão do pedestre, os direitos do pedestre e o uso das pessoas andando na cidade, né? Como que você curte a cidade, como que você pode ver a cidade andando a pé. E para Minha Sampa, a gente faz um trabalho de mobilização e estímulo para que as pessoas possam interferir nas decisões políticas e as decisões públicas de São Paulo, assim, da cidade. As interações com o governo da cidade foram difíceis. Somente após muita insistência é que os ativistas começaram a ser ouvidos. A gente pediu apoio das pessoas na internet, então a gente tinha abaixo-assinado e coleta de assinatura das pessoas também física, e isso começou a fazer uma pressão no tomador de decisão, que é o prefeito e a prefeitura, e o secretário de transporte, etc. e tal. A gente foi usando várias técnicas de campanha. Então a gente chamava as pessoas para isso, chamava as pessoas todos os domingos lá para ter uma experiência, mesmo que fosse na calçada. Além de eu sou super cética com essa coisa das pessoas participarem só virtualmente, então eu falei até pra eles, além da gente fazer essa pressão online, a gente vai todo domingo ficar na Paulista, já fazer alguma coisa lá de domingo. E aí esse mês a gente foi uns 4 domingos pra Paulista mesmo, tipo, uma barraca, umas cadeiras de praia, 5 ping-pong, porque a gente conseguia tipo, mobilizar algumas ações assim pra trazer, Porque a ideia era, tá, a gente não vai entrar na via, a gente não vai tentar fechar que nem foi outra vez, a gente vai tentar só agora conscientizar as pessoas que estão passando na Paulista, que elas poderiam desfrutar daquele espaço de uma forma diferente. O espaço público, sei lá, você pode estar, você pode parar, você pode sentar, você pode brincar. E aí com isso mostrar que, tipo, se a gente for fazer tudo isso, a gente poderia estar usando todo esse espaço aqui das vias que a gente não está usando, a gente está só circulando pela calçada.
Num primeiro momento, a minha posição era uma posição refratária, porque a Avenida Paulista é um lugar central, você tem um monte de hospitais, é um lugar complicado para você imaginar que você interrompa o trânsito e você impeça que as pessoas cheguem, por exemplo, nos hospitais. Mas depois, se você fizer uma análise, você vai ver que é o seguinte, todas as manifestações são na Paulista e elas acabam acontecendo. Eu não me lembro de um caso, pode ter ocorrido, mas de alguém que não tenha conseguido chegar no hospital por conta disso. Mas me parece que há rotas alternativas para se chegar nos hospitais. Então, ora, se você pode ter a Paulista disponível para manifestação, e essas muitas vezes não são nem anunciadas previamente, por que você não poderia previamente ter ela como um espaço de lazer? Não vejo problema nisso. A gente fez uma pressão, por exemplo, no próprio secretário de transporte por telefone. Então a gente tem um aplicativo na página da petição e as pessoas podiam assinar e, na verdade, ao assinar ela botava um telefone, a gente dava uma colinha para ela do que falar e aí a gente fazia uma conexão com o gabinete do secretário. Então antes, em 2014, a gente fez uma pressão para que a Paulista fizesse uma experiência de fechar pelo menos uma das vias no Dia Mundial Sem Carro. E aí as pessoas ligavam para o gabinete do secretário. Então você imagina a pressão de 100 pessoas ligar no mesmo dia para as secretárias e para o gabinete dele. Né? E aí surgiu a ideia de fazer, na inauguração da ciclovia da Paulista, mas usando como motivo o fato de ter muita gente de bicicleta no dia e que não se fechasse para carros, não se abrisse para as pessoas que fossem lá correriam risco. Foi uma ótima desculpa. E aí, quando aconteceu o primeiro teste, nós nos organizamos, chamamos todos esses coletivos que já tinham apoiado até então e falaram, gente, a gente tem que fazer com que esse dia seja inesquecível. E foi, assim. O primeiro teste foi surpreendentemente bom, a gente não sabia como ia ser. E aí a gente ficou super feliz e falou, nossa, e agora, né? Putz, é muito melhor do que a gente imaginou que seria. Na história da Paulista Aberta, foi fundamental o esforço que esses movimentos fizeram na Avenida Paulista quando era fechada para os carros nos dias experimentais para mostrar como poderia ser boa essa medida. Olha a menina da ladeira, olha a menina, olha a menina, olha a menina, olha a menina, olha a menina da ladeira, olha a menina, olha a menina, olha a menina, veja só a enrascada. A princesinha entrou, arranjou um namorado, por ele se apaixonou, mal tinha um curso básico, que dirá superior, mas por onde ele passava era chamado. E aí, doutor, sua história é encantada. Depois de superada a dificuldade de falar com a prefeitura, veio a resistência dos moradores da Avenida Paulista, que viam no projeto um desconforto pelo barulho que é gerado e a dificuldade de sair e entrar em seus prédios de carro. Quando teve a notícia da audiência pública, nós nos organizamos, e nós, eu digo assim, eram 15 pessoas, 15 civis, nós nos organizamos para estar presentes na audiência pública e fazer falas favoráveis à Paulista Aberta na audiência pública. Isso fez toda a diferença. E o resultado foi super positivo, porque no final das contas, na audiência pública, havia muito mais falas favoráveis do que contra. Então, dali a gente começou a perceber que a tendência era ganhar mesmo. Eu acho que existem lugares da cidade mais adequados, como parques, que não estão sendo explorados da forma correta, né? E não é num asfalto quente, mesmo que ele esteja sem nenhum carro passando, né? Num domingo, ele é quente, ele é um asfalto, não é um lugar adequado para fazer nenhuma brincadeira, né? E nem para vender nada. Eu acho que isso aí tem que ter uma regra, não existe uma regra, simplesmente resolveram abrir a Paulista e não definiram regra nenhuma. Isso está interferindo tanto no comércio local como para os moradores. Nós estamos muito focados no que o morador precisa, né? Ele que está aqui, é ele que paga o IPTU da prefeitura, então na realidade a prefeitura devia respeitar esse pessoal. Nós fizemos 3 fóruns até agora,
Como eu te falei, um deles gerou uma carta pública que a prefeitura acatou alguns pontos, isso achei muito bom, e chegamos num primeiro consenso que não era o melhor, principalmente para os moradores, não era. Né? E o morador não é contra nada, isso eu posso falar, a única coisa é que ele não pode tolerar bagunça. E isso não pode atrapalhar o bem-estar dele, já que ele paga também por estar aqui. Né? Agora, uma coisa é ouvir a população, outra coisa é ela ser atendida, né, integralmente. Porque, é claro, a Paulista é a rua, hoje é a principal avenida da cidade. Ela pertence a todo mundo, não pertence só aos seus moradores. Então, como é que nós fazemos para discutir quando existe um conflito entre o interesse de caráter local e o interesse municipal? Eu, como vereador, como urbanista, como gestor urbano, eu acho que nós temos que sempre sentar na mesa, tentar encontrar as melhores soluções que contemple os vários pontos de vista. Né? Ou seja, não podemos sobrepor o interesse do morador, né, pelo interesse geral da cidade, mas também não podemos, né, fazer com que o interesse geral da cidade fique subordinado ao interesse do morador. Nós tivemos, enquanto mobilização da Paulista Aberta, tivemos um oponente muito difícil de enfrentar, que é o Ministério Público de São Paulo. Tinha um promotor no Ministério Público que queria impedir a prefeitura de abrir a Paulista para as pessoas. Eu acho que às vezes o Ministério Público começa a querer administrar a cidade e se sobrepõe a uma tarefa que não é dele, que é uma tarefa do Executivo. E acho que às vezes ele comete alguns excessos. Mas ele tem que ter no seu embasamento não só o que diz a lei, mas também o que clama a sociedade. E às vezes ele não tem esse canal de interlocução, e não tendo esse canal de interlocução, ele acaba tomando decisões que me parecem algumas vezes equivocadas. Que o programa Ruas Abertas, ele é um programa que vale para a cidade inteira. Ele não pode ser pensado apenas, exclusivamente no âmbito dos moradores. A experiência das Ruas Abertas não é um caso único. Nós temos, por exemplo, as feiras. Eu mesmo tenho, né, na porta de onde eu moro, também tem uma feira. E no dia anterior, se você vai usar o carro, você precisa deixar o carro fora da garagem para poder a feira se desenvolver no dia seguinte.